Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Morelli e hoje eu vim com um vídeo contando pra vocês os meus melhores livros que eu já li esse ano, de janeiro agora até o mês de outubro, mais ou menos. E realmente são os melhores, porque eu leio muito livro. Até mesmo quem sabe, que acompanha o canal, tem um vídeo aqui no canal já falando tudo sobre o meu Kindle Paperwhite, que eu amo, carrego pra qualquer lugar, enfim. Então, assim, só esse ano eu acho que eu já li uns quase 50 livros, mais ou menos. Então, realmente, eu trouxe só os melhores livros pra vocês. E eu vim aqui toda de rosa pra lembrá-los, principalmente vocês mulheres, do nosso Outubro Rosa sobre o câncer de mama. Então, toque-se, faça seus exames. O câncer de mama, ele tem cura sim se ele for descoberto com antecedência. Então, não deixem de cuidar da sua saúde. Bom, vamos lá. Eu gosto muito de livros de romance, entre outros, suspense, tudo, mas realmente o que eu mais amo nessa vida é ler livros de história real, principalmente sobre crimes, assassinatos, enfim, não sei o porquê que eu gosto, mas eu gosto muito, então eu leio muitos livros assim. Então eu já adianto que acho que de 4 ou 5 livros que eu separei aqui pra vocês, 4 deles ou 3 deles, pelo menos tem uma temática bem pesada, mas eu acho assim, importante a gente ter essa ciência também desses assuntos, até pra gente aprender, conhecer, enfim. Então vamos lá. O primeiro livro que eu vou trazer pra vocês aqui é um livro que, assim, eu li em janeiro, logo no início de janeiro mesmo, e esse livro me marcou de um jeito que eu não sei dizer. Ele é muito pesado, ele é uma temática extremamente carregada. É um acerto de contos de uma mãe, que ele chama Acerto de Contos de uma Mãe, que nada mais é do que a Sue Klebold, que é a mãe do Dylan Klebold, que é um dos assassinos que fizeram o massacre do colégio de Columbine nos Estados Unidos, no dia 20 de abril de 99. E esse livro, gente, eu não sei assim dizer, era um livro que eu li não esperando tanto, porque eu falei, bom, é a mãe de um dos, ela vai tentar achar um jeito de contornar a história, de tentar falar o porquê que o filho dela fez isso, e do fim, não. Então, vamos lá, só para vocês entenderem a história que não conhece, e no dia 20 de abril de 99, 2 alunos, que foi o Dylan Klebold e o Eric Harris, eles estudavam já na escola de Columbine, e eles resolveram nesse dia fazer um massacre nesse colégio. Eles chegaram, eles simplesmente já saíram atirando, eles mataram 12 estudantes, mais um professor, e ainda deixaram mais 24 pessoas feridas nesse dia. Logo depois que eles fizeram tudo isso, os dois acabaram se suicidando, tanto o Eric quanto o Dylan. Eles entraram com armas altamente perigosas, fortes e vários explosivos. E, enfim, né? Vocês imaginam como deve ter sido difícil esse dia, como as famílias devem estar se sentindo até hoje. Com certeza já se passaram 20 anos, mas é um massacre muito lembrado. Esse massacre ficou muito famoso. Enfim, gente, é bem pesado o livro. A Sue, que é a mãe do Dylan, ela começa contando toda a infância do Dylan, como ele era na fase infantil dele, e ele realmente era um garoto normal. Ela conta das viagens, ela conta das brincadeiras, ela conta dos trejeitos do Dylan, de tudo que o Dylan realmente, como ele era mesmo, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa, e aparentemente um menino normal. E aí ela começa a falar um pouco da adolescência dele, ele deu sim alguns trabalhos, mas que adolescente não dá. E ela fala que ela deveria ter dado mais atenção a esses alertas que ele dava, mínimos alertas mesmo. Ele já foi preso uma vez porque foi achado maconha com ele, mas ela conversou com ele e ela falou, bom, ele é adolescente, né? Ela não achou que isso daria tantos problemas no futuro. E ela ainda se questiona se será que é isso também realmente. E ela conta também sobre o dia do massacre, como que aconteceu. Ela, o marido, ex-marido hoje,
e o irmão do Dylan estavam em casa. Ela conta como tudo ocorreu, a polícia já foi correndo pra casa dela. Enfim, eu não vou ficar contando muito pra também não dar spoilers pra vocês. E, gente, é difícil, é muito difícil. Ela fala de pessoas que até hoje ela recebe cartas de pessoas que simpatizam com o filho dela. Preocupante isso, muito preocupante. Ela tem uma instituição no qual ela cuida de crianças e adolescentes que têm bullying e que possam dar qualquer tipo de problema. Ela também atende mães de crianças e adolescentes que têm esse tipo de problema, que já fizeram algum tipo de crime, enfim. Ela já logo na primeira página do livro, ela já fala que ela não quer que os pais dos alunos no qual o filho dela matou, ou enfim, achem que ela tá fazendo esse livro pra se desculpar ou pra se vitimizar, e realmente, gente, não é. Lendo o livro, a gente percebe que ela não quer em momento nenhum tirar a culpa do filho dela, que em momento nenhum ela quer tentar achar um jeito do porquê o filho dela fez isso, sabe? Ela simplesmente não tem as respostas, né? Ela achou alguns diários do Dylan, alguns dias depois que tudo aconteceu, e nesse diário ele falava que ele sofria bullying, que ele queria já se matar. Nesse diário tinha tudo o que ele e o Eric estavam tentando fazer. E ela fala, se eu como mãe tivesse dado uma atenção maior pro meu filho, vigiado mais, olhado os diários dele, talvez isso não teria acontecido. Enfim, gente, eu vou ler um trecho desse livro pra vocês, que foi um trecho que, assim, me deixou angustiada mesmo. É um trecho muito pesado, pra mim foi o pior trecho do livro, e é um trecho na qual eu não esqueço. Depois de tudo aconteceu, né, a escola ia passar por uma reforma, e aí ela pôde visitar a escola antes da escola passar por essa reforma, enfim. E aí eu vou ler só um trechinho dessa visita na escola que a mãe do Dylan fez. Eu não conseguia mais ouvir os reparos feitos no corredor, porque já estava acontecendo uma reforma no corredor. Eu não conseguia mais ouvir, sentia apenas duas coisas antes de ser tomada pelas lágrimas. Sentia a presença de crianças e sentia a paz. A polícia nos levou ao ponto onde Eric e Dylan tinham se matado. Meu coração disparou quando vi a forma esguia e angular marcada no chão, e era claro que ali era o meu filho, era o Dylan, era exatamente como ele era. Minhas lágrimas molharam o chão. A mão gentil de Byron estava em minhas costas, quando me ajoelhei ao lado da marca que lembrava meu filho e toquei o carpete que o amparou quando ele caiu. Me dá até vontade de chorar esse trecho. É muito pesado, gente. É um livro extremamente pesado e só dá pra ler mesmo quem é forte, quem aguenta esses relatos, porque tem muitos gatilhos e é bem complicado de ler. Bom, passado esse livro, eu falei muito sobre ele, mas é que ele realmente é um livro no qual eu gostei demais, assim, foi um livro que me pegou demais. E eu acho que eu nunca li um livro que me prendeu tanto, que até hoje, 10 meses depois que eu li ele ainda tá aqui. Esse trecho tá marcado demais na minha cabeça. E, enfim, gente, é um livro que realmente me marcou muito. O segundo livro que eu vou falar é Se Não É Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. Sim, um livro feliz, depois dessa história triste que tava contando aqui. É um livro escrito pela Graziella Gonçalves. Ela é a viúva ex-mulher do Chorão, pra quem não sabe, que eu acho um pouco impossível não saber quem era Chorão. Ele era um integrante, né, o vocalista do Charlie Brown Jr., um pop rock nacional, e eles eram maravilhosos, eu amava, eu já cheguei aí no show deles, e os caras eram muito bons mesmo. E bom, a Grazi, o que ela conta nesse livro? A Grazi, ela conta a história de amor entre ela e o Chorão, como eles se conheceram, tudo, mas assim, tudo mesmo entre os dois. As brigas do Chorão com o pessoal da banda, com o Champignon, como eles conseguiram toda essa fama, né, o Charlie Brown Jr., da onde eles conseguiram todo esse chamatriz, assim, pra eles, pra banda e etc. E, a história dos dois é simplesmente maravilhosa. Tem muita briga, sim,
mas é uma história de amor, de conexão que eles têm, assim, muito legal. E é até interessante porque a gente vê o Chorão, o Alexandre, por outra perspectiva, né? Porque quem acompanhava a banda, a gente conhecia o cara que fala palavrão, que fuma maconha, que é maloqueiro, que tá lá no... E você não sabe por trás como ele é. E ele é um cara fantástico. Ela fala também dos problemas de depressão e dependência química que ele teve, que foram problemas seríssimos, inclusive até um dos causadores do fim da banda e da briga também que tinha muito entre ele e os integrantes da banda. E é extremamente interessante. Eu li esse livro, acho que em 1 dia e meio, gente. Eu li muito rápido, a leitura é muito tranquila e muito boa mesmo. Eu indico muito, muito, muito. A Grazi, assim, arrasou quando eu escrevi esse livro. O terceiro livro, lá vem mais uma temática pesada, porque sim, porque eu gosto desse tipo de livro, não sei porquê, mas vamos lá. O livro chama 3.096 Dias. Ele conta a história de uma austríaca, a Natascha Kampusch. Ela foi sequestrada na cidade dela, na Áustria, em Viena, inclusive. O seu sequestro ocorreu de 98, do ano de 98, 1998 até 2006. Ela tinha 10 anos quando ela foi sequestrada por uma pessoa chamada Wolfgang Priklopil. Com certeza eu não falei esse nome certo, mas enfim. Ele tinha 35 anos e ele estava com uma van justamente esperando uma criança passar por essa rua sozinha. E a Natascha, infelizmente, era essa criança do momento. Ele sequestrou ela e o sequestro dela demorou todo esse tempo, de 98 até 2006. Façam a conta, porque eu sou péssima de matemática, mas durou muito tempo, se eu não me engano, 8 anos. Isso mesmo. E aí, gente, a Natascha, ela ficou num cativeiro minúsculo, subterrâneo, por todos esses anos. Ela conta como que era a vida dela no cativeiro, como ela fez para conseguir sobreviver, os medos que ela tinha durante o cativeiro. Sofreu abuso, sim, mas ela não foca muito no abuso, então esse gatilho, muito bom, porque o livro não tem praticamente esse gatilho. Ela conta como era a relação entre ela e o seu sequestrador, o que ela conseguia fazer para sair do cativeiro dela um pouco, o que tornava ele bravo, ao ponto dele fazer ela ficar mais tempo lá trancada também, até a sua fuga. Sim, ela só conseguiu sair de lá porque ela conseguiu fugir. É complicado, né? Enfim, a polícia foi várias vezes na casa dele, mas nunca desconfiaram de nada. Só lendo pra vocês saberem, o livro também é bem legal. Uma coisa muito interessante desse livro, que se vocês pesquisarem, a Natascha, logo depois, ela acabou comprando a casa que ela ficou lá no cativeiro. E ela sofreu muitas represálias do público por conta disso, porque falava que ela tava querendo chamar atenção, enfim. E na verdade ela fala que até hoje ela cuida do quintal da casa, tudo, mas que ela quis comprar a casa justamente para não virar um ponto turístico, porque o sequestro dela até hoje é o sequestro com mais duração na Áustria, né? A gente tem sequestros aí de 18 anos, enfim, mas o dela é o maior sequestro já ocorrido na Áustria. Então ela cuida da casa para que ninguém fique lá na frente, não vire ponto turístico. Mas é bem interessante, assim, o ponto de vista dela, do porquê que ela quis isso, porquê que ela quis comprar a casa. Enfim, vale a pena ler. E aí, minha gente, a gente vai para mais um. Mas esse não é pesado. Não é pesado, é bem interessante, que é Favores Vulgares. Olha, tem muitas páginas esse livro, sei lá, umas 500 páginas, 400 e pouco, talvez, por aí. Por que eu li Favores Vulgares? Vou começar. Eu li porque eu assisti um seriado na Netflix que é sobre o assassinato do Gianni Versace, super famoso no mundo da moda. E aí, eu achei que ia contar mais a história do Versace, do fim não, ficou muito contando a história sobre quem matou Gianni Versace, que é Andrew Cunanan. Andrew Cunanan, o seriado, assim, se baseou muito na história do Andrew. E o que me chamou a atenção foi porque, assim, eu falava, cara, não é possível que esse moleque era louco nesse ponto. Tudo que ele fez, enfim, e acreditem, ele era. Né? Mas o seriado deixa muitos pontos soltos, assim, porque eles querem falar do Versace, acabam falando muito pouco, foca mais no Andrew, mas ao mesmo tempo que eles focam no Andrew, eles não focam tudo. E aí você fica com várias dúvidas, né?
E aí eu fiquei sabendo que tem esse livro que chama Favores Vulgares, que justamente conta a história real do Andrew Cunanan. Quem foi Andrew Cunanan? A infância do Andrew, enfim. Quem escreveu esse livro foi a jornalista Maureen Ortt. Ela, antes mesmo do Andrew matar o Gianni Versace, ela já estava pesquisando sobre a vida do Andrew. E aí ela reuniu todas essas pesquisas, entrevistas com familiares, conhecidos, enfim, e ela conta exatamente tudo sobre o Andrew Cunanan nesse livro. Andrew Cunanan, ele foi um serial killer, aí dos anos, sei lá eu qual, mas já faz tempo. E ele era simplesmente insano. Mas isso, gente, desde a sua infância. Na infância, já na escola mesmo, ele falava pros amigos, colegas, que o pai dele era dono da Coca. Depois o pai dele era dono de não sei mais o que. Ele mudava a história várias vezes. Ele era de uma família humilde e ele conseguiu bolsa numa escola super rica, de elite mesmo. Então ele queria ficar ali no mesmo patamar que os amigos dele. Então ele inventava histórias assim absurdas. E obviamente todo mundo percebia que ele mentia, né? E quando o Andrew cresceu, obviamente, ele continuou contando as suas histórias, né, mentirosas. O pai dava muita força, muito auge para essas histórias dele. E aí ele cresceu essa pessoa doente, porque pra mim uma pessoa dessa só pode ser doente. E aí, nesse meio de se envolver com pessoas ricas, enfim, ele acabou conhecendo Gianni Versace, e depois de um tempo ele matou ele. Não vou contar como matou, nada. Se vocês quiserem, leiam o livro. Ou se tiver muita preguiça de ler o livro, assiste o seriado, que o seriado também é fantástico. Mas o seriado deixa muitas pontas soltas em relação a Andrew Cunanan, por isso que eu quis ler o livro. E o último livro, temática pesada novamente pra vocês aqui, é Não Conte para Mamãe. Muito pesado. Esse livro me deu ânsia, me deu nojo, me deu tudo que é de ruim, esse livro me trouxe. Ele conta a história da Toni Maguire, eu não sei como fala. Ela morava em Londres, depois ela morou em Belfast, que é a Irlanda do Norte. E conta a história dela, principalmente da infância, né? Infância / um pouco da adolescência, pré-adolescência, aliás, no qual ela era abusada pelo seu próprio pai. E não sendo o suficiente, a mãe, ela era conivente com essa situação. É nojento ler esse livro. É muito complicado. É muito complicado mesmo. É uma temática extremamente pesada. As histórias que ela conta do pai abusando dela e a mãe sendo conivente é, assim, absurda. Ela chegou até mesmo a engravidar do pai uma vez. Não vou contar o que aconteceu, se ela teve um filho ou não. Se vocês quiserem, vocês leiam, porque senão eu vou ficar dando muito spoiler, né, gente? Mas é um livro muito puxado, mas assim, que eu gostei, né? Se tá aqui nessa lista, eu gostei. São livros com temáticas que realmente eu gosto de ler. Eu acho interessante, eu acho que pra nós até mesmo é um aprendizado, porque quando a gente lê, você percebe quais traços tem um serial killer, quais traços tem um psicopata, enfim, eu acho isso muito interessante. Até mesmo pra gente ficar atenta com as nossas crianças, enfim, eu gosto de saber sobre isso. Mas são livros fortes mesmo, mas que são legais. O primeiro realmente é o que mais me pegou. E, gente, é isso. Eu gostaria de agradecê-los por terem ficado até aqui, porque esse vídeo ficou um pouquinho longo. E olha que eu nem coloquei mais livros que eu ainda li esse ano e que eu gostei muito. Mas se vocês quiserem, deixa o seu like e coloca aqui embaixo que eu faço um outro vídeo desse, porque livros é o que eu mais tenho pra indicar pra vocês. E talvez eu faça até um vídeo com livros que eu não gostei, porque com certeza tiveram. E, enfim, se vocês gostaram, deixa o seu like, me sigam nas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. E é isso, gente. Muito obrigado. Lembrem de se cuidar, mulheres, nosso Outubro Rosa. Façam seu autoexame. E é isso. Muito obrigado, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.